Então, na continuidade dessas escolas filosóficas do epicurismo e também do cinismo que nós vimos anteriormente, agora nós iremos ver um pouco do pensamento dos estoicos e dos céticos. Lembrando que o principal objetivo era refletir sobre a felicidade e a vida virtuosa. Então, nós temos aqui como título os estoicos, os céticos e a vida virtuosa. Essas duas correntes filosóficas que agora começam também a se distanciar dos clássicos da filosofia, propondo também um distanciamento tanto também dos sofistas e dos pré-socráticos e colocando uma nova forma de se ver a filosofia, uma nova forma de pensamento que vai surgir através do contexto da Grécia Antiga nesse período. Então, sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e nós iniciamos justamente com esse tema, os estoicos, os céticos e a vida virtuosa. E aqui nesse mapa, já encerrando o período da filosofia helenística ou da filosofia antiga, que engloba o período pré-socrático, o período clássico e o período helenístico, nós temos justamente o Zenão de Cício, como um dos principais representantes que nós iremos estudar hoje, assim também como Pirro de Élida, nascido na cidade de Élida, que deram grandes contribuições e também fizeram a sua forma de fazer filosofia, a sua forma de ver o mundo, e colocaram também em patamar a sua forma de filosofia, que até hoje os filósofos contemporâneos sempre recorrem a esses pensadores que estão destacados nesse mapa. Lembrando também que essa filosofia helênica ela está conjugada com a religião, com o cristianismo. O cristianismo nasce e também está se expandindo, e muitos dos cristãos eles vão tendo embates com esses filósofos, com esses pensadores. Nós podemos encontrar até nas cartas de Paulo algumas citações dos estoicos, sobre a filosofia grega, assim também como no primeiro Macabeus e segundo Macabeus, em relação ao Alexandre, ou à filosofia grega, ou ao helenismo, esse período da filosofia antiga. Então, nós temos as principais características, né, do que seja o estoicismo, e depois também nós veremos sobre o ceticismo, mas a própria palavra estoicismo é derivada do grego estoar, que era justamente onde eles se reuniam. Se o Diógenes Laércio se reunia na marginalidade, nas ruas ou nas praças, dormia a céu aberto, nós tínhamos também os epicuristas que moravam e viviam no jardim, portanto, se reuniam no jardim de Epicuro. Esses filósofos estoicos, eles se reúnem nas praças ou nos lugares públicos. E essas entradas desses lugares públicos eram chamadas de estoar, né, os pórticos, onde tinham aquelas pilastras gregas gigantes. E ali eles começavam a discutir sobre a arte do viver bem, sobre a felicidade, e a partir daí, os demais começaram a dizer, olha, eles são os estoicos, porque eles se reúnem justamente nesses pórticos, né, que provém da palavra grega, que significa estoar. E aí, no século IV, o Zenão de Cício, de 334 a 262 a.C., ele funda essa escola estoica na cidade de Atenas. Lembrando que todas as cidades gregas, Esparta, Atenas, Mileto, as cidades que nós contemplamos que esses filósofos nasceram, cada uma tem a sua autonomia. Por isso nós chamamos de cidades-estado. E elas também estavam constantemente em confronto para saber qual era a que tinha mais desenvolvimento, né, econômico, político, do comércio, também da cultura, qual é que se destacava mais. Existia um confronto muito grande entre essas cidades. E eles defendiam, esses estoicos, eles diziam que existe uma razão, né, uma razão chamada razão universal que criou todas as coisas e do qual nós devemos entender que razão é essa, de onde ela proveio, né, e como é que ela formou todas as coisas, e ao mesmo tempo nos submeter a essas razões. Então ele chama de razão universal e nós, seres humanos, cada um na sua individualidade, de razão individual. Estando presente em todas as coisas, essa razão universal, já que cria todas as coisas, ele está presente em todos os acontecimentos da nossa vida. Então o mundo estaria necessariamente organizado segundo essa ordem divina e como os filósofos, né, como esses pensadores deveriam justamente entender
como se dá essa razão universal. E, ao mesmo tempo de entender essa razão universal, eles têm que agora se submeter também às coisas boas e às ruins que a vida vai oferecendo. E aqui nós temos na imagem justamente representando o estoar, né, que era justamente as entradas desses chamados de pórticos, e aí todos aqueles que viam eles todo dia se reunindo no mesmo local, no mesmo horário, para fazer essas discussões sobre o que é uma vida virtuosa, sobre o que é a felicidade, sobre como se organizam as sociedades, ou como se organiza a sociedade grega, eles foram taxados de estoás. E daí surgiu a palavra estoico, né? Os estoicos são esses pensadores livres, né? Eles estão na cidade, eles não querem nem seguir o Epicuro, não querem ir para o jardim do Epicuro, também não querem morar desprovidos dos bens materiais, como fazia o Diógenes Laércio, mas eram cidadãos que estavam ali preocupados em refletir sobre a melhor forma de uma vida virtuosa. Então, eles começam a galgar esse caminho, e o principal representante é justamente o Zenão de Cício, de 334 a 262 a.C. E aqui nós temos uma imagem muito interessante, e ao mesmo tempo também uma frase muito reflexiva, onde ele diz: a natureza deu-nos somente uma boca, mas duas orelhas, de modo que nós devemos falar menos e escutar mais. E, ao mesmo tempo, essa fase de escutar mais, de refletir mais, é para compreender o Logos universal, tendo em vista que todos nós passamos por momentos bons e ruins em nossa vida. E essa preparação é de entender que tudo tem um motivo de ser das coisas, tudo tem um motivo de existir. E aí temos o Zenão de Cício, né, esse filósofo grego, e ao mesmo tempo nós colocamos uma imagem representando o rosto, já que eles não tinham as tecnologias que nós temos hoje, das fotos e tudo mais, eles sempre faziam essas estátuas, que eram no seu tempo e no seu local todas coloridas, bem organizadas, e com a chuva, com o sol, com o tempo, elas acabaram tomando essas formas, né? Elas perderam a sua coloração. Até os templos que nós vemos na Grécia Antiga eram justamente coloridos. E aí, com o tempo, a ação do tempo, ficaram brancos, né? As pilastras gregas, como nós vemos aqui justamente nessa imagem, que é um desenho, mas nós vemos que as ruínas gregas que existem até hoje e também as estátuas gregas estão branquinhas, mas justamente por causa do tempo, né? Do sol, da chuva, da ação do tempo. E uma das características, já que os estoicos estão refletindo sobre a razão universal, eles falam do destino, né? Eles acreditam que essa razão humana, essa razão universal, criou um destino para todos os seres humanos, e a melhor forma de romper com a angústia ou com a decepção da vida é justamente aceitar. Então, essa aceitação é a compreensão desse destino que é galgado para todos os seres humanos, né? O ser humano deve aceitar o seu destino como parte da perfeição de Deus, já que nós estamos em fase transitória, nascer, crescer, desenvolver e morrer, todos passamos por isso, e aí é justamente o que essa imagem nos diz, né? Nós temos uma folhinha bem jovem aqui, depois a folha seca, ela vai passando por estágios, assim como os animais e também nós, seres humanos, todos passamos por isso, e, ao mesmo tempo, perceber que durante essa vida existem os momentos bons e os ruins. E esses momentos ruins devem ser compreendidos como um destino que está traçado para a vida de todas as pessoas. Devemos harmonizar a nossa razão individual, já que todo indivíduo possui de uma razão de procurar o porquê de todas as coisas, mas entendendo que acima dessa razão individual existe justamente uma razão universal. E essa razão universal, já que ela é eterna por si só, ela deve ser apenas contemplada e, ao mesmo tempo, agradecer, tanto nos momentos ruins como nos momentos bons. Por consequência, nos caberia a serenidade para aceitar o destino que Deus determinou. E esse pensamento do estoicismo, ele vai também entrar em choque com o cristianismo, porque parece muito com as verdades cristãs que estão ali sendo estabelecidas. É justamente por isso que nós encontramos nas cartas de Paulo esse encontro com essa filosofia dos estoicos, já que ele fala de uma razão universal e fala também dessa busca constante
tendo em vista que o ser humano acaba por pouco tempo nesse período de existir. Outra característica é sobre a tranquilidade da alma, já que existem os momentos ruins e se houver o desespero, isso não levará a nada, a melhor forma para os estoicos é justamente a tranquilidade da alma. A natureza do ser humano, ela é racional, então devemos usar essa razão para entendermos tanto os momentos melhores também como os piores momentos do nosso existir. Os prazeres e as emoções prejudicam o equilíbrio necessário ao bom uso da razão, assim também como pensavam os demais filósofos anteriores, né, os prazeres em excesso e as emoções em excesso. Então, a melhor busca da sabedoria é justamente a tranquilidade da alma. É preciso afastá-los para podermos viver de acordo com a nossa natureza e assim também atingir a vida virtuosa. Né? Lembre-se que essa vida virtuosa procurada pelos estoicos está muito próximo também do cristianismo e também como das demais religiões ali do Oriente também, do budismo. E aí nós podemos perceber que eles valorizam também essa inquietação que todo ser humano passa e ao mesmo tempo colocando que essa inquietação ela se dá por razões que nós nunca poderemos compreender pelo completo, já que pertence à razão universal, ou seja, a Deus. E a tranquilidade da alma, né, a razão deve controlar as emoções, os prazeres, e assim alcançar essa tranquilidade da alma. E o sábio domina as emoções, o desejo em qualquer circunstância, quer seja em momentos bons, quer seja em conflitos, guerras, dificuldades que se esteja acontecendo. A felicidade e o bem-estar são um estado interno e dependem do equilíbrio fornecido pela razão. E esse estado interno é justamente a maturidade que se tem a partir da reflexão filosófica e da compreensão da existência dessa razão universal, de que, mesmo num conflito muito grande, é necessário procurar solução, né, e não enfrentar esse conflito sem entender o que realmente está acontecendo. E nessa imagem nós temos justamente o Sêneca, que é um dos principais representantes aí também da filosofia estoica, que deu grandes contribuições, tem textos maravilhosos do Sêneca, um livro Saber Envelhecer. As suas citações são magníficas porque elas mexem com o existir humano, com a nossa existência, e nos fazem perceber com mais profundidade a nossa existência que galgamos aqui nesse breve espaço de tempo, que é a nossa vida. Né? O ser humano não vive muito em comparação a Deus ou a razão universal, como os estoicos colocam. Dessa forma, nós passamos aí do estoicismo com essa busca filosófica, mas muito atrelada ao cristianismo, nós temos também o ceticismo, que é outra corrente filosófica que também se distancia do epicurismo, do cinismo e do estoicismo, porque eles trazem, de novo, para o centro da discussão filosófica, a dúvida, né? O Tales de Mileto ele foi movido pela dúvida. O Sócrates, o Aristóteles e os demais filósofos também. Só porque os céticos, eles são justamente aqueles que trazem para o centro a dúvida e não largam mais a dúvida, né? Eles não encontram respostas suficientes. Então, a dúvida, uma pessoa ser cético é aquele que duvida de tudo. Foi um pensamento que se desenvolveu na Grécia a partir também dos séculos 4 a.C., e argumentavam que não havia um critério confiável para descobrir a verdade, porque eles estudavam Platão e viam verdades ali no mundo inteligível, estudavam Aristóteles e viam verdades no mundo sensível, e aí eles ficavam confusos, onde então posso encontrar a verdade de fato? Então eles chegaram à conclusão, não se existe verdade, não se existe uma verdade absoluta, nem a razão, né, o intelecto, o mundo das ideias, e nem os sentidos propostos pelo Aristóteles podem cumprir esse papel. Podemos ver ou entender parcialidades da verdade, e não a verdade em si. Então, não se pode chegar a conclusões certas, inquestionáveis sobre o ser humano ou a natureza, é o que dizia justamente os céticos. Não tem como se chegar a uma verdade completa sobre a natureza. Sempre as investigações elas podem mudar, a ciência pode avançar. Né? A ciência que diz que determinada coisa faz mal hoje,
amanhã ela pode, por meio de outras investigações, dizer que esse produto ele faz, na verdade, bem para a saúde. Então, continuaram suas investigações para aprimorar a compreensão da verdade. Não é porque é cético que, ao mesmo tempo, vai deixar de investigar as coisas. Lembrando que o cético não é o tóxico, né? O tóxico, ele espanta as pessoas. O cético traz para um conhecimento saudável, para uma reflexão saudável sobre aquilo que é investigado. E aí nós temos nessa imagem algo muito interessante, né? Alguém vai pular ali no rio e aí ele pergunta, tá muito fundo? Aí o outro que já está mergulhado diz assim, olha, está batendo aqui no meu pescoço. Mas quando nós vemos a imagem, o pescoço do outro é do tamanho do corpo dele, né? Então, para os céticos, né, a sua verdade não é a mesma que a minha. Então, existe uma pulverização da verdade, existe também uma busca constante pela verdade através da indagação, através da dúvida, né? Suspender o juízo, é o que diziam os céticos, já que nós não podemos compreender a verdade em si. E nós temos aí os dois representantes, os maiores representantes do ceticismo na filosofia helênica. Nós temos o Pirro, né, de 365 a 275 a.C., e o Sexto Empírico, que nasceu no século II depois de Cristo. Propuseram a suspensão do juízo, ou seja, não emitiam opiniões definitivas, não existem opiniões absolutas, verdadeiras, que sirvam para todos os povos e lugares, mas apenas juízos que podem ser modificados de acordo com as circunstâncias e com as culturas existentes. E o ceticismo passou por distintas fases e tiveram diversos representantes. Até na modernidade, um dos grandes expoentes do ceticismo, que é o divisor de águas da modernidade, nos livros que estou estudando agora com um pouco mais de profundidade, que são os livros do Descartes, ele traz justamente essa perspectiva do ceticismo, né, a dúvida, como o ponto central para se iniciar uma nova investigação filosófica. E aí, ao mesmo tempo, nós percebemos que esses autores, esses filósofos, acabaram contribuindo de forma significativa, despertando o espírito da filosofia, por assim dizer, através dessa busca investigativa, através do porquê, né, do porquê das coisas, da busca através da dúvida, né, de não aceitar tudo aquilo que nos é dito. Por exemplo, lá no mito do Platão, nós vemos o ceticismo. Aquele que se rompe das correntes, ele está procurando outras formas diferente das tradições, da cultura que se era colocado antes. Então, nós temos no cristianismo uma perspectiva muito interessante do ceticismo na figura do São Tomé, que apenas só acredita se ver, se tocar nas feridas do Mestre, de Jesus, após a ressurreição. Então, nós temos aí uma evidência, até nos apóstolos, uma evidência de um filósofo, aliás, de um pensador, de um apóstolo que era cético, só acreditava naquilo que via e que tocasse, né? Ele duvidava de todas as coisas. E outra charge também trazendo o Kelvin e o Haroldo, né, nos ajuda a entender sobre a questão do estoicismo, já que o estoicismo dizia que tudo tem uma razão de ser, provocada por um destino que nós deveríamos aceitar, lembrando que tudo se remete a uma razão universal, e essa razão universal, ela não nos deixa desvelar para se entender o todo, mas apenas a parte, apenas os fragmentos. Então ele vai conversando com seu amigo ali, e ele diz, você acredita que o nosso destino é determinado pelas estrelas? Aí o Haroldo, não. Aí o Kelvin diz assim, eu acredito. Aí o Haroldo, desconfiado mais uma vez, é mesmo? Por quê? Por que você acredita nisso? Aí o Kelvin, usando a sua astúcia, a sua sagacidade, a vida é muito mais divertida quando não somos responsáveis pelos nossos atos. E é justamente a reflexão que nós colocamos ali aos estoicos, já que eles colocam que todas as mazelas ou as alegrias que provêm são responsabilidade do destino, fazendo com que os nossos atos em si não tivessem como relutar contra aquilo que já estivesse planejado ou já estivesse destinado. Né? Nós temos até muitos mitos gregos em relação a isso. E é uma porta do estoicismo e dessas reflexões para a filosofia existencialista, que vai surgir muitos séculos depois.
e, ao mesmo tempo, uma compreensão também da filosofia que, ao mesmo tempo que se coloca no plano racional, traz essa perspectiva conjugada também com a religião. Principalmente aí nós vemos uma semelhança ou uma discrepância também em contrapartida com o cristianismo. Nós podemos ver esses embates que vão acontecendo nesse período. Nessas outras duas chaves filosóficas, nós temos aí a questão do ceticismo, né? Os céticos dizem que a verdade não existe. Então, alguém se levanta ali como cético e diz, não existem verdades absolutas. E aí alguém atrás dele, o balãozinho, diz, ué, isso não é uma verdade? Será que já não se entra em contradição ao dizer que não existem verdades absolutas? E, ao mesmo tempo, os céticos estão dizendo que as verdades podem ser relativas e conjuga com o pensamento dos sofistas, né, naquele relativismo. Nós temos duas pessoas discutindo, né, ambas olhando ali um para o outro, um diz que é um 6 e o outro diz que é um 9. E, ao mesmo tempo, nós vemos esse embate de discussões aí entre os céticos e fazendo essa ponte, essa ligação com os demais filósofos, como no caso os sofistas que nós vimos anteriormente. As principais características da filosofia helênica, lembrando que essa filosofia vai se distanciar porque o modo de se pensar a cultura grega ela se expandiu para muitos territórios e muitos povos, e isso fez com que se desse uma grande contribuição para o surgimento dessas escolas, né, que nós vimos é o cinismo, o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo, né, que foram as principais correntes ou as principais escolas filosóficas. Qual foi o período? Né, de 323 a.C. a 30 a.C. E o que foi esse período helenístico? Né? O helenismo foi caracterizado pelo florescimento, expansão e domínio da cultura grega, ao expandir seus territórios, levando também a sua forma de ver o mundo, né, no mundo antigo, tendo como base a fusão entre a tradição grega e a cultura oriental. E aí nós percebemos justamente o embate que existe entre os gregos e os hebreus, lá no livro de Macabeus 1 e Macabeus 2, onde nós vemos a cultura grega, os aspectos também da cultura grega. E o que eles queriam? Compreender a arte do bem viver e também compreender o conceito novo de felicidade, principalmente aí o cinismo e o epicurismo, através de uma vida simples, mas cada um a seu modo, e o estoicismo já levantando uma ponte para uma verificação de uma razão absoluta, uma razão universal, ou seja, Deus, e já o ceticismo com seu extremo, ao dizer que não existem verdades absolutas, não existe como se conhecer uma verdade absoluta por si só, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de buscar constantemente essa verdade. E assim, nós encerramos com as duas formas de se estudar a filosofia. A primeira, nós temos aí pela filosofia, pela história da filosofia, a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea, e o segundo meio pelos tópicos, né, pelos temas de filosofia, dentre eles discorridos por essas escolas, nós temos a felicidade, a arte do bem viver, também a amizade, o ser humano, a ética, a filosofia, sempre são questões que em todas as culturas e em todos os momentos históricos, quer seja no passado, no presente, e imaginamos que também no futuro, já que os seres humanos sofrem das mesmas indagações, esses temas se tornam pertinentes. Então, os filósofos acabam apenas adormecendo para sempre levantarem com as suas afirmações, as suas convicções e as suas formas de se desenvolver a filosofia. E, ao seu modo, nós vamos compreendendo as grandes correntes filosóficas que vão surgindo e que vão se constituindo. E assim nós encerramos justamente com o Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos ao Wittgenstein, né, a 13ª edição do Rio de Janeiro, a editora Jorge Zaha, 2007, uma linguagem muito simples e muito interessante, e ao mesmo tempo que nos ajuda a querer nos aprofundarmos cada vez mais. Esses dois autores, né, com esses 3 livros, o Diálogo, os primeiros passos de filosofia, do Ricardo Melani, e o Encontro com a Filosofia, né, da editora Moderna, ano de 2018, onde nós podemos perceber os temas da filosofia e também
a história da filosofia. E a partir das próximas investigações, nós teremos agora a filosofia medieval. Como nós vemos aqui, nós temos a história da filosofia, a filosofia antiga encerra-se justamente com esse encontro do cristianismo com a filosofia helênica, com o helenismo, e depois com a ascensão e o desenvolvimento do cristianismo, vem a filosofia medieval, onde nós temos vários expoentes que fazem essa reflexão da filosofia grega a partir dos textos bíblicos, dos textos do cristianismo que surge. Então, nos próximos encontros, nós já veremos justamente os principais filósofos da filosofia medieval.